marco, quer dizer, chinês. A influenciar o pensamento na Europa? Não vai, porque já não há cabimento para não, isso. Mas, Carlos, já não dá. Já não é oportuno. Se a distribuição da riqueza se fizer distorcidamente, como aconteceu na Europa, e a industrializar-se, bom, há este choque. Mas por isso é que o Xi está a fazer o que está a fazer. Pois talvez este Xi Jinping, não é? É o Xi Jinping. Xi Jinping, que aliás estudou nos Estados Unidos. Isso significa que há sinais de alguma tensão social também. Claramente. Mas nota-se, falando com as pessoas, inclusive, hoje em dia, você fala com os chineses, ele diz tudo o que passa pela cabeça, inclusivamente que não está de acordo com o governo, não sei o que mais, e fazem reivindicações e começam a fazer alguma. Em toda a parte onde há um desequilíbrio na distribuição da riqueza, há sempre tentações revolucionárias, se as coisas não se passam com relativo equilíbrio. E Portugal é o único país em que eu conheço que só há dívidas para distribuir e ainda há quem pensa em revoluções. Mas na China identifica esses desequilíbrios na repartição dos rendimentos. É natural estas economias. E acha que tem tendência para acentuar-se? Eu acho que tem tendência para acentuar-se. O Dr. Carlos Monjardim estava a dar aqui um sinal de iniciativa presidencial. De que há alguma sensibilidade para as tensões internas. Isso há com certeza absoluta. Como é que um presidente da China, com o poder que tem, pode não fazer o que este está a fazer? Isso ficaria espantado que não o fizesse, porque tem que o fazer mesmo, porque ele tem um poder, quer dizer... Num cenário limite, há alguma hipótese de assistirmos a médio e longo prazo, a algum tipo de desagregação daquilo que nos habituámos a chamar a China? Não. Acha que não? Não. Acho mais fácil a desagregação europeia do que a chinesa. Acho que muito mais. Sabe que estes mecanismos, sempre que há, digamos, a possibilidade de alguém ganhar mais alguma coisa, essa tentação exerce-se na vida prática. Por conseguinte, também lá vai acontecer. Isto é da natureza humana. Quem tem 10 procura ter 15 se tiver a possibilidade de ter 15. Não é? E os outros perdem. E aqui, uma pergunta que, que se tivesse uma boa resposta... acabava o programa. Não, seria, mas resolve muitos problemas. Os europeus têm alguma coisa a aprender com os chineses? Sim. Ao nível de desenvolvimento económico e deste crescimento... O desenvolvimento económico, julgo que não tem assim nada de especial, mas tem da maneira como os chineses encaram a vida, que é uma outra coisa. Que é muito importante. Que é muitíssimo importante, eles encaram a vida de uma forma completamente diferente do que nós encaramos a vida. Dê-nos um ou dois exemplos. Aquele que é tradicional, que é a paciência. Eles têm uma paciência e não fazem as coisas da fugadilho, como se diz em bom português. Mas depois isso se traduz, por exemplo, nos planos quinquenais, como estava a dizer. Exatamente, isso. Mas vão fazendo as coisas paulatinamente e vão consolidando, quer dizer, as posições. Não são de fogachos, de fazer uma coisa assim. Mas depois os planos quinquenais na União Soviética não deram bom resultado. Isso é na União Soviética. Que não é a mesma coisa. Pois, mas é lá porque não houve mercado. Mercado. A China tem essa saída. A China tem uma maior classe média. E o crescimento, um dos maiores crescimentos da classe média, o maior é a Indonésia. Que é uma coisa absolutamente inacreditável. Quer dizer, portanto, tem ali, por isso é que o resto dos estrangeiros vão investir na China. É porque tem lá um mercado ali, tem os consumidores ali. E as grandes fortunas, como é que estão na China? São muito grandes. Não atacaram ainda muito esse problema, julgo eu, tanto quanto eu sei, mas eles têm... Não atacaram quem? O poder político? Sim. Né? Mas têm a maneira de o fazer muito claramente. Eu lembro-me que, mesmo não estando na China, havia um senhor em Macau, que era um dos donos, um dos acionistas, um dos co-acionistas lá do jogo de Macau, que todos os anos... RTDM. Sim. Todos os anos dava uma pataca por cada... um Hong Kong dólar, melhor, que é um bocadinho mais caro, são mais 3%. Um Hong Kong dólar por cada chinês da China. E isto para se limpar. Porque tinha dinheiro a mais, a China vivia como vivia, estamos a falar de 1986. Portanto, a China vivia como vivia e o tipo entregava ali. Faziam ali uma cerimónia. Uma ação de filantropia. E de acalmia de consciência. Exatamente. Mas faziam isso muitíssima. Fazia isso, a ver o que é 1 bilhão
e 400 milhões... Mas, pois, é muito dinheiro, significa que ele ganhava de facto mesmo muito. Muito. Ou seja, as grandes fortunas estão a acentuar-se. Provavelmente as dificuldades, ou seja, os extremos, divergem, não é? As desigualdades cavam-se. Pois, mas aí, digamos, o elemento determinante é a criação de uma classe média, que eu não sei se está a criar. Eu acho que está. Eu acho que está. Há números sobre isso? Não, eu não encontrei. Encontrei para a Indonésia, encontrei um pouco para a Índia, mas não encontrei, quer dizer, para a China. E qual é que seria, consegue apontar alguma estimativa, qual é que seria o segmento da população chinesa, a percentagem da população chinesa que poderia enquadrar no conceito de classe média hoje? Não sei, mas neste momento muito pouco ainda. Mas o crescimento é muito rápido, está a ser muito rápido. Muito rápido. Bom, claro, num país com 1.335 milhões, é uma coisa... Não sei se haverá 5 milhões. Mas a Índia está quase ultrapassada. A Índia está quase a ultrapassar, não é? Pois, mas eu não conheço a Índia, mas a Índia tem a noção de que é um fenómeno bastante diferente. Social, economicamente, cultural e também... É tudo. A Índia é um fenómeno bastante diferente. São muito menos... Acha que nós estamos aqui, o professor Medina já colocou esta questão mais que uma vez, que é a China como uma espécie de banqueira do mundo ocidental, não é? Sim, o Banco Central. O Banco Central do mundo ocidental. Qual é a dívida dos Estados Unidos à China? Dos Estados Unidos à China são qualquer coisa como 1,2 trilhões. E qual é a dívida total dos Estados Unidos? 1,2 trilhões. Isso assim, 1,2. Sim, 1,2 trilhões. Sim. Mas numa dívida total... Numa dívida de Estado a Estado... Sim. De 5 trilhões, portanto é 22%. Já 22%. 22% da dívida de Estado a Estado. Da dívida americana? A americana de Estado a Estado, porque a dívida americana não é muito mais que isso, são 17 trilhões. É total global. Sim, certo. 22% daquilo que os Estados Unidos devem é à China. 22% da dívida Estado a Estado. Certo. Depois tem a outra, não é? Ou seja, a China ainda pode fazer um takeover. Pode, influencia claramente, quer dizer, pode influenciar o câmbio de dólares, não tenho você de mínima dúvida. E acha que o está a fazer ou não? Às vezes segura o dólar porque convém ter um dólar alto e ter um renminbi baixo. A noção que tenho é de que se está a caminhar para uma hegemonia variada da China. Hoje, não sei se deu por isso, partiu ontem um foguetão para a Lua. Possivelmente não chega. Sonda chinesa. Sim, mas sonda chinesa. Aqui há tempos, li algures, a Austrália queria reproduzir como é que se chamou aquele paquete que se afundou em... O Titanic. E encomendou uma empresa chinesa. Quer dizer, não foi a francesa nem a inglesa, como era habitual, foi a chinesa. Quer dizer, os chineses estão a dar sinais de hegemonias variadas, em variados aspectos. E um deles é este banco mundial em que a China, porque isso vai ser complicado. No dia em que a China puder dizer que é preciso fazer um primeiro resgate aos Estados Unidos, é alguma coisa de sério. Isso vai acentuar-se, na sua opinião? Eu acho que sim. Porque na sua também, Dr. Carlos? Os Estados Unidos estão num endividamento muito rápido, não? Já, o dos Estados Unidos é uma coisa perfeitamente disparatada. Mas como diria o Dr. Soares, tem uma máquina de fazer notas de dólar e vai fazendo assim e tal, e que vai andando. Mas isto não é a solução, obviamente, quer dizer, para resolver o problema da dívida. Mas em relação à pergunta que fez, à questão que pôs, a China não é banqueira assim, todos os azimutos. A China é a banqueira dos setores que lhe convém ser. Claro, é seletivo. Mas nas cidades chinesas o Banco da China continua a ser o edifício mais alto, não continua? Continua, mesmo em Macau era a mesma coisa. Pois é. O que eu passei em Macau por conta disso. É uma grande característica e isso não é por acaso, digo eu. Foi um serviço, agora uma história só para estamos no fim. Não. Estamos no final e eu gostava só de fazer aqui um apanhado final. Eu queria só números muito rápidos para se ver como nós andamos sempre na Lua. Estamos neste momento com uma relação de 1,8 empregados para um pensionista. Bom, quer dizer, se um empregado ganhasse muito, isto não teria grande significado, mas como ganha pouco, não é preciso olhar para mais nada para perceber que o sistema de pensões tem que mudar. 1,8 para 1, com tendência para isto se bater. É impossível a conservação do sistema. E o que é que isto tem a ver com a China? Tem que ver com o que eu disse há bocado. Há pequenos índices que são decisivos para perceber o estado de um país.
E aqui o Estado de uma realidade. E houve aí falar, esses defensores das pensões e na não sua sei. opinião, não estamos a fazer nada parecido com aqueles planos quinquenais para Não, calcular... em 1998, em janeiro de 98, aquela comissão do Livro Branco entregou ao governo da época, numa reforma, mas era um conjunto de reflexões e sugestões sobre a necessidade de mexer no... Há 15 anos. 15 anos, percebe? E nós somos assim. Em 5 segundos, otimista em relação ao futuro, Dr. Carlos Monjardim? Sempre. Não reparou pelo... mas isso é uma atitude um bocadinho à chinês, se me permite. Não, um bocado. Os chineses também nunca dizem que não é? Eu já sou um bocado chinês. Assim, eu acho que sim. O Dr. Monjardim é assim astucioso, é um chinês. Muito bem. Que não deixa Vamos ficar por aqui. Foi uma ótima e elucidativa conversa. Agradeço ao Dr. Carlos Monjardim. Professor Medina Carreira, o convidado da próxima semana vai ser o professor Daniel Bessa, para falar sobre presente e futuro próximos. Pois, falar da vida. É sempre difícil arranjar títulos. Mas é mais ou menos falar destas coisas que vão ocorrendo por aqui, não é? Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer tê-lo connosco. O professor Medina Carreira regressa na próxima segunda-feira.